Olá, jovem jurista. Aqui é o professor Ronaldo Bastos e estou aqui para continuar comentando o informativo 1081 do STF. Basicamente, eu vou comentar o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 5.824 do Rio de Janeiro e 5.825 do Mato Grosso, em que debateram sobre a extensão das imunidades materiais e formais conferidas aos membros do Congresso Nacional, se elas são estendidas para os deputados estaduais. Então, deputados federais têm determinadas imunidades materiais, respeito da liberdade de opinião, palavras e votos, imunidades formais relativas à prisão e ao processo, e o debate é se essas imunidades podem ser gozadas também pelos deputados estaduais. Beleza? É esse o debate. Vamos já para a tese, que, que ficou consagrada nessas ações diretas de inconstitucionalidade. Por força do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal de 88, as imunidades materiais e formais conferidas aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, estendem-se aos deputados estaduais. Estendem-se aos deputados estaduais. Então vamos procurar entender essa questão. Primeiro, o que é que a gente está falando? A gente está falando de Estatuto dos Congressistas. Estatuto dos Congressistas. O que é isso? O Estatuto dos Congressistas configura um conjunto de regras jurídicas previstas na Constituição que revelam uma série de direitos e também obrigações que têm os congressistas no exercício do seu mandato. É o Estatuto dos Congressistas. E, no que atina aos direitos, esses congressistas têm o que a gente chama de imunidades. Imunidades. Determinadas prerrogativas que a pessoa comum não tem. Porque essas prerrogativas, referentes ao cargo que eles ocupam, são necessárias para o exercício do mandato e para que esse exercício do mandato seja realizado de forma compatível com a democracia. Beleza? Então, é isso que a gente está debatendo, que o Supremo debateu nessa ação. Essas prerrogativas, que são as imunidades materiais e formais, que a gente vai ver, elas estendem-se aos deputados estaduais, foi isso que o Supremo decidiu. Existe um dispositivo que estabelece, que é o parágrafo 1º do artigo 27, que vai estabelecer que elas se estendem sim. Só que ela vai chamar de a Constituição chama de duas outras formas. Ela não só chama de imunidades. Ela chama de inviolabilidade e imunidades. Então, a importância dessa decisão do Supremo, além do cerne da decisão, é que ele estabeleceu o que seriam essas imunidades e inviolabilidades. Né? Como você pode ver no seu slide, o Supremo estabeleceu que as inviolabilidades dizem respeito à imunidade material, enquanto essas demais imunidades diz respeito à imunidade formal. Beleza? E aí eu deixo aqui uma tabelinha lá que eu peguei lá no buscador Dizer o Direito, que a gente vai para a gente entender a diferença dessas imunidades. Imunidades materiais dizem respeito à liberdade de expressão, digamos assim, estendida que tem os deputados e senadores, e também os deputados estaduais. Ou seja, no exercício do mandato, os deputados e senadores têm uma liberdade maior que os cidadãos comuns. E que liberdade é essa? A liberdade de expedir opiniões, palavras e votos. Quando o senador, um deputado, ele não pode ser punido por um voto que ele faz de um determinado projeto de lei, ou por uma opinião que ele tem em uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo. Então, isso é a liberdade material, liberdade de opinião, palavras e voto. Beleza? É claro que essa liberdade não está nessa decisão, mas essa liberdade tem limites. Hoje o Supremo considera
que só se essa liberdade, só se o conteúdo dessa opinião tiver pertinência com o mandato. Exemplo concreto. Se um parlamentar diz que um outro parlamentar ou o chefe do Poder Executivo é corrupto, denunciar corrupção diz respeito, diz respeito a essa imunidade, porque tem pertinência com o mandato, já que o Poder Legislativo tem por função fiscalizar o Poder Executivo, quando se estabelece essa, quando se diz o chefe do Poder Executivo é corrupto, isso está abarcado na liberdade de opinião estendida que possui esse parlamentar. Agora, se ele diz, olha, a minha vizinha é prostituta, isso não tem nada a ver com o exercício do mandato, e isso certamente, a depender do contexto, pode ser considerado uma difamação até uma injúria. De modo que isso não está abarcado pela imunidade material, beleza? Então, imunidade material significa a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos. E imunidade formal ou processual ou adjetiva diz respeito a imunidades relativas à prisão e imunidades relativas ao processo. Relativas à prisão é que, desde a diplomação, deputados e senadores, e também deputados estaduais, eles não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, desde então, eles não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, a regra é que deputados, senadores e deputados estaduais não podem ser presos. Essa é a regra. A exceção se o crime for inafiançável. Então, a exceção número 2, que você vê nesse outro slide, que é decorrente de sentença penal transitada em julgado. E aí é uma outra exceção, beleza? E quanto à imunidade formal relativa ao processo, é aquela que, se for proposta e recebida denúncia criminal contra senador ou deputado federal, e também extensivamente em relação a deputados estaduais, por ato criminoso ocorrido após a diplomação, o STF dará vistas à casa respectiva, que poderá, por iniciativa de partido político representado por lá e pelo voto da maioria dos seus membros, sustar o andamento da ação até a decisão final, o que susta também a prescrição desse processo. Beleza? Essas são as duas imunidades que gozam deputados e senadores e também deputados estaduais. O Supremo decide que essas imunidades materiais e formais, que são chamadas lá pelo artigo 27, parágrafo 1º, de imunidades e inviolabilidades, se estende aos deputados estaduais. Não faz parte do julgado, mas eu só quero deixar um slide em que, no que atina aos vereadores. Os vereadores, eles não possuem imunidade formal, ou seja, aquelas relativas à prisão e o processo. E a imunidade material, eles possuem, desde que é aquela imunidade de proferir opiniões, palavras e votos, eles possuem desde que esteja relacionado com o mandato e que suas manifestações sejam feitas dentro de um município, dentro do município. De forma concurseirística, as questões, principalmente de OAB, costumam cobrar essa falta de imunidade material quando exercida fora da circunscrição do município por uma opinião proferida por um vereador em entrevistas de rádio em outro município. Então, normalmente é assim que é cobrado. Beleza? Então, revisão da tese do Supremo Tribunal Federal, por força do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição, as imunidades materiais e formais conferidas aos membros do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, estendem-se aos deputados estaduais. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Mais esse julgado do Supremo Tribunal Federal veiculado lá no informativo 1081. Ok? Até uma próxima.